Vamos falar do Grande Gatsby, esse livro que eu tava namorando pra ler, ó, faz tempo e eu consegui ler. Eu terminei ele em maio, eu acho. Eu olhei pra cá porque geralmente eu boto o mês que eu terminei o livro, mas eu não botei em Grande Gatsby. Enfim, vamos começar pelos pontos positivos. O primeiro é que o livro gera muita curiosidade, tipo, você fica querendo entender mais sobre a história do Gatsby. Não tem spoilers dessa resenha, tá? Você fica querendo entender mais sobre a história do Gatsby, você fica querendo saber o desfecho. Então, tipo assim, realmente é um livro que te engaja bastante. O final é bom e bastante imprevisível. Eu geralmente fico tentando adivinhar o final, não só em livros de tipo Agatha Christie, né, de investigação e tal, mas eu fico tentando ver se o final seria previsível. E nesse caso, é completamente imprevisível. Os personagens são detestáveis, detestáveis. Tem personagens que tomam atitudes assim que você fica, meu Deus, isso é completamente contra os meus valores, assim. E olha que eu nem sou uma pessoa conservadora, eu sou de esquerda e comunista. E conseguiu, e contra os meus valores são bastante liberais. Mas eles são, apesar de eles serem detestáveis, eles são duais. Então você vê algumas coisas que eles dão importância, como que eles agem diferente, sabe? Você entende um pouco da motivação, isso sempre é enriquecedor e me dá raiva, porque eu não consigo odiar o personagem tanto quanto eu gostaria de odiar por ele fazer uma atitude, ou ter tido uma atitude babaca. No caminho disso, em consonância com isso, o livro ele não coloca ninguém como perfeito, o que torna bem mais real a história, sabe? Então é bastante legal ver essa dualidade em quase todo mundo. Eu acho que só tem um personagem que não tem nenhum comportamento problemático, assim. Enfim. E o ponto contra é que eu demorei para engajar na história. Isso tem acontecido com alguns clássicos, eu não sei porquê, mas demorei um pouco para me pegar ali, para me dar aquela sequestrada. Uma vez que isso aconteceu, não consegui parar mais. Vamos falar então um pouco sobre a biografia do F. Scott Fitzgerald, que o nome dele é Francis Scott Key Fitzgerald. Ele nasceu em 1896 em Minnesota, nos Estados Unidos, e ele faleceu em 1940 em Hollywood, na Califórnia, aos 44 anos. Vai ter a causa da morte aqui, porque eu não coloquei na biografia, fui burra. Carreira literária dele. Ele publicou seu primeiro romance, The Side of Paradise, em 1920, alcançando sucesso imediato. Isso é muito legal, porque eu fiz a resenha hoje de Razão e Sensibilidade e também de Drácula, né? E Drácula tá aqui, Razão e Sensibilidade tá pra lá. E esses dois autores, eles tiveram sucesso póstumo. Eu acho isso muito triste, sempre, sabe? Tanto a Jane Austen quanto o Bram Stoker, eles tiveram sucesso póstumo. E eu acho triste porque é um sucesso muito grande. O Drácula é, tipo assim, o principal, o arquétipo de vampiro que a gente tem hoje na sociedade mundial nasceu de Drácula, assim, sabe? E a Jane Austen também, Orgulho e Preconceito é um grande sucesso. E esses autores não conseguiram aproveitar os louros desse sucesso, sabe? Eu acho isso bastante triste, então é bom, de alguma forma, que o F. Scott Fitzgerald tenha conseguido esse sucesso imediato, tenha conseguido, então, aproveitar o sucesso dele, enfim, os louros disso, apesar de ele ter tido uma vida curta, né? 44 anos. É autor de 4 romances e mais de 160 contos, não sabia disso. E seu terceiro romance, O Grande Gatsby, é amplamente considerado uma das maiores obras da literatura americana. Aí a gente entra na vida pessoal dele, que ele teve um relacionamento tumultuado com a esposa dele, a Zelda, com quem ele teve uma filha. E esse relacionamento tumultuado, para dizer o mínimo, né? Pelo que eu entendi, eles deram uma maquiada aqui no que seria um relacionamento tumultuado. E suas próprias lutas com o alcoolismo influenciaram profundamente a escrita dele. E dá pra ver, porque dentro do Grande Gatsby, que é o único livro que eu li dele, você vê alguns relacionamentos bastante problemáticos e que não são problematizados, sabe? Como fala, relacionamentos problemáticos que não são problematizados se torna tudo muito pior. Porque, assim, beleza, ele nasceu em 1896, mas nessa época a gente já tinha noção de como deveria se tratar uma mulher, sabe? A gente não tá falando da Idade Média. Então, eu acho que, enfim, poderia ter sido trabalhado de forma diferente, por mais que ele não fosse esse bastião aí da moralidade, enfim, né? Porque, pelo que parece, ele teve um relacionamento não muito legal com a esposa dele. Ele poderia ter problematizado algumas coisas para que não passasse isso para frente como algo normal.
Apesar disso, o legado dele ele enfrentou dificuldades financeiras e críticas mistas na vida, mas depois de sua morte, o Fitzgerald foi reconhecido como um dos maiores escritores do século XX. Então, teve os louros, mas nem tanto, né? Porque teve dificuldades financeiras, aí não sei se é por beber, por gastar demais, enfim. Eu tentando adivinhar. E os trabalhos, aí aqui é o porém que eu falei lá mais cedo, os trabalhos são estudados por sua representação da era do jazz e crítica ao sonho americano. Então, apesar de os relacionamentos problemáticos não serem problematizados por ele, e talvez seja pedir demais mesmo, por causa da época, enfim, não sei se dá para passar esse pano quando a gente fala de um livro que foi escrito depois de 1920, né? Talvez menos de um século. Ele tem essa crítica ao sonho americano que fica muito claro no livro também, sabe? Não romantiza essa ideia, assim, que hoje a gente já vê como uma coisa, uma instituição falida, o sonho americano, né? Os Estados Unidos está de mal a pior. Enfim, me conta se você gostou dessa resenha, se te interessou ler esse livro, se não, e se você for comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, faz isso pela descrição, pelo meu link que está na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!